irmãs e irmãos, este ano nos acompanha o Evangelho de Mateus. Cada domingo a gente vai lendo mais um trechinho do Evangelho, uma leitura que a igreja chama de leitura semi-contínua, porque a gente salta alguns capítulos, algumas partes, mas, em resumo, a gente tem ali uma boa leitura do Evangelho ao longo do ano. E hoje a gente entrou numa sessão muito importante do Evangelho, que é chamado de o Evangelho da Comunidade. É a parte, então, que Jesus se dedica a ensinar os seus discípulos e discípulas a viverem a fé como uma experiência comum, como uma experiência comunitária. Eu sei que a gente vive hoje num mundo diferente, de 2000 anos depois, em que ficou acentuado dentro de nós uma experiência muito individualista da fé. Uma experiência em que predomina a relação eu e Deus, Deus e eu. Né? Em que as pessoas pensam da seguinte maneira: tem certa razão, não a razão total, mas tem certa razão. Né? Eu posso ficar em casa e rezar e me virar aqui com Deus. Né? Então, a comunidade cristã, a igreja, a nossa paróquia, né? A igreja de todos os lugares, ela hoje, com esse evangelho, ela pode dizer assim: não, tem um sentido em nos reunir e em fazer juntos essa experiência da fé que nós recebemos dos nossos pais e de toda a igreja. E essa experiência foi tão levada a sério no princípio, ela foi tão marcante no princípio da igreja, que a gente tem testemunhos muito bonitos, né, a respeito disso. Por exemplo, quando São Cipriano, que era bispo no norte da África, em Cartago, ensinou o Pai Nosso, ele falava muito claramente assim: nós dizemos Pai Nosso, não Pai Meu. É diferente. Então, nós chamamos Deus de Pai Nosso, e a gente não pode privatizar aqui a experiência da oração do Senhor. Olha o ensinamento dele preocupado com a experiência da oração comunitária. Isso é muito bonito. Também no norte da África aconteceu um martírio, um massacre de muita gente que, por causa da fé, teve que testemunhar com sangue, derramando o próprio sangue. Os mais famosos são chamados de mártires da Bitínia. E dentre esses mártires da Bitínia, tinha alguns adolescentes e algumas crianças e jovens. E o carrasco que matava esses mártires falava assim com eles: aqui, na hora que você for perguntado, responde que você não estava lá, que você não foi à reunião. Responde que você não conhece essa gente. Responde que você não foi na reunião dominical, que aí você salva a sua vida. E aí as crianças, os jovens, os adolescentes, todos eles responderam: sim, nós estávamos lá. É o dia do Senhor e nós não podemos viver sem esse dia. E todos morreram. Então, a importância da reunião da comunidade é algo, então, que marca a experiência da vida cristã. Por isso a gente vem à igreja, para encontrar aqui algum sentido que experimentamos juntos para a nossa vida. É o que fazem hoje as duas famílias que aqui estão. Né? Vocês vêm aqui para apresentar junto do altar a vida dos seus entes queridos que partiram. Né? E encontrar em Jesus Cristo ressuscitado a força para viver esse momento dessa separação e para prosseguir. Porque Jesus, ele vem plantar no coração da gente a esperança, a força, ele nos dá a energia do Espírito Santo para a gente viver todas as coisas, mesmo as mais difíceis, como a morte. Então, na comunidade a gente encontra tudo isso, né? E faz sentido para nós viver esses momentos decisivos, também eles, né, na experiência da comunidade. E o Evangelho fala disso hoje. O Evangelho diz assim: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Significa que nós estamos aqui reunidos, mas tem alguém que está presente no meio de nós, Jesus. Por isso, no início da missa a gente diz: a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. E a gente responde:
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos nesse amor. O amor de Cristo é o Espírito Santo, que nos reúne, que nos congrega, que garante essa presença de Jesus quando nós simplesmente nos reunimos em nome dEle. Então, meus irmãos e irmãs, a comunidade, ela guarda esse segredo, a gente diz mistério. E o segredo nosso, primeiro, é esse. Nós contamos sempre com a presença de Jesus no nosso meio. Ele está conosco. Tem uma oração eucarística, nós vamos rezar hoje, ela vai dizer assim para a gente: como outrora aos discípulos, Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Do mesmo jeito que Ele fazia isso lá, Ele faz isso aqui hoje para nós, revelando as Escrituras e partindo o pão. Pois não? Vamos fazer. Eu já falei no início da missa, daqui a pouco a gente vai lembrar o nome dele na oração. Na oração eucarística também a gente vai pedir. Vamos rezar, tá bom? Então, meus irmãos, essa presença de Jesus no nosso meio, ela é o grande segredo, porque Ele não só está presente, mas Ele atua em nós. Ele deixa para a gente a sua palavra, Ele deixa para a gente o seu Espírito, Ele nos nutre com o seu corpo e sangue, para a gente viver essa experiência, então, de caminhar seguindo os passos dEle. Mas Jesus não é ingênuo. Jesus sabe que nós somos seres limitados, que a gente passa por dificuldades, que a gente tem os nossos limites, né? E nesses limites, muitas vezes, a gente comete faltas, erros, né? A gente muitas vezes falha conosco mesmo, com os outros, com os irmãos. Esses errinhos da vida, ou errões, né? Eles acontecem o tempo todo. Por exemplo, se a gente está em casa, sei lá, escorrega na água que está limpando o chão, cai no chão e a gente fala um baita palavrão. Acontece, infelizmente escapa e a gente fala. Né? Pode ser que a gente se irrite com alguém porque está muito atarefado e responda a alguém de maneira ríspida, né? Sem que a pessoa tenha nada a ver com meus problemas. Tanta coisa desse tipo pequena acontece na nossa vida e a gente cuida delas como coisas corriqueiras, como coisas passageiras, pede desculpa, conversa. No dia a dia é assim. Pode ser que a gente faça a experiência de errar gravemente contra um irmão. Isso também acontece na nossa vida. E quando acontece, né, às vezes é difícil da gente reconhecer prontamente esse erro. E aí a gente precisa da ajuda dos outros, da ajuda de alguém que se importa com a gente, da ajuda de alguém que vem me estender a mão para dizer: olha, o que você fez não foi bacana, está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Então, a experiência da correção fraterna que o Evangelho nos propõe hoje, ela vai um pouco nessa linha de não deixar que o irmão, por causa de um erro grave, saia do caminho de Jesus. Não permitir que um irmão, por causa de uma falha grave contra outro, ele então se afaste da vida comunitária, que para nós é garantia dessa experiência mais densa, mais forte de Deus. Então Jesus propõe uma espécie de disciplina para a gente, então, resgatar esse irmão, não deixar ele se perder, né? E a primeira coisa é chamá-lo em particular. Chamá-lo em particular e dizer para ele: olha, eu percebi isso, né? Acho que aconteceu alguma coisa ali que não foi muito legal na minha visão. Você percebeu? Você tá ciente disso? Posso te ajudar? Em particular. Veja que Jesus dá aqui um caminho muito discreto, né, para que a gente faça essa correção fraterna.
O que se requer de uma pessoa que vai corrigir o outro? Coragem. Coragem e jeito. A gente tem que ter o jeitinho de falar. A psicologia nos ensina hoje que o jeitinho é a gente não sair jogando pedra, a gente não fazer acusações, né? A gente perguntar à pessoa: eu vi isso, o que aconteceu? Você está nervoso, você está bem, né? Conversar de um tal modo que a pessoa não fique ofendida, né? E que a gente não feche as portas para o diálogo, porque se a gente começa logo acusando, a coisa atrapalha toda. E aí Jesus diz: se o seu irmão não te der ouvidos, então chama 2 pessoas para serem testemunhas. Então aí a gente amplia, a gente sai do particular e vai então convidar 2 pessoas, provavelmente 2 pessoas também que viram o que aconteceu, que podem juntos confirmar, que estão de acordo, né? Podem juntos confirmar e levar esse irmão à conversão para que ele não se perca. Se ainda assim ele não der ouvidos, chama a igreja. A palavra igreja significa assembleia, a reunião dos irmãos e das irmãs, para dizer: olha, tem aqui um erro grave e você precisa mudar, né? Se ainda assim ele não vos ouvir, se ele não der atenção a vocês, né, então que ele seja tratado como um pagão ou como um pecador público. Qual é o tratamento que o Evangelho dá para o pagão e o pecador público? É muito interessante isso, porque Jesus, ele é aquele que acolhia o pecador público e o pagão. Jesus se deixou lavar os pés por uma mulher que era considerada uma pecadora pública. Jesus sentou na mesa com um outro pecador público, que era Zaqueu, o evangelista Mateus, que nós ouvimos hoje. E o pagão? Jesus curou o servo de um pagão, um centurião romano. Curou a filha de uma mulher cananeia que era pagã. Então, ao dizer que seja tratado como um pagão ou um pecador público, significa nós vamos atrás dele. A gente não vai deixar ao léu. A gente vai continuar procurando. Se ainda assim não tiver jeito, isso não é dito no Evangelho por minha conta agora, né? Então, se vocês estiverem de acordo sobre qualquer coisa que quiserem pedir a Deus, isso vos será concedido da parte do meu Pai que está nos céus. Então é a hora de dobrar o joelho. De dobrar o joelho e dizer: meu Deus, nós não conseguimos. Nós queremos pedir pelo nosso irmão. Nós queremos pedir por ele, por ela, que se afastaram de nós, para que a gente possa contar com a vossa graça e com o vosso amor, que a gente não deu conta. E pode ser que a gente não consiga nem fazer o primeiro passo de conversar em particular. Então, a gente pode ainda recorrer à oração, se a gente também não conseguir o primeiro passo. Meus irmãos e irmãs, o que a gente tem aqui? Jesus não está incentivando a gente a ser policial da vida de ninguém. Não é isso. Jesus está nos convidando a viver a experiência de nos sentirmos responsáveis uns pelos outros, de cuidar uns dos outros, de viver a experiência da fé em comunidade sem perder ninguém. Não é para a gente tomar conta da vida de ninguém, é porque às vezes a gente também sente, percebe, vê, né? Ou a coisa é com a gente mesmo. Com isso, a gente vê uma comunidade que age do mesmo jeito de Jesus. Uma comunidade que cuida um do outro, como diz Paulo, se um corpo está sofrendo, né? Cada membro sofre. Se um membro está sofrendo, um membro do corpo está sofrendo, todos os membros sofrem com ele. Se um membro do corpo, que é a igreja, está feliz, todos se alegram com ele. Então essa comunhão nossa é muito maior do que o que a gente pensa. Hoje a gente sente e sofre junto com vocês, né, que vieram celebrar
a partida dos seus entes queridos. A gente escuta esse clamor, né, dessa mãe que está sentida, que está precisando da oração, e a gente se enxerga nela, porque todos nós passamos por essa experiência de perder alguém. E como dói, é o Ricardo. Nós vamos rezar por ele muito hoje, tá? E essa oração que a gente vai fazer junto é a oração que ela pede para a gente fazer. Pede a comunidade daqueles que receberam de Jesus a força e a energia de interceder pelo mundo. A nossa voz vai apoiar essa família nesse momento, essa outra família também. Porque Jesus estando no meio de nós, nós podemos com muita força interceder a Deus. Então, meus irmãos e irmãs, quando a gente pensar em fé, em religião, não nos esqueçamos de incluir esse grande dom que Deus nos deu. O dom de ter uma comunidade a qual eu posso recorrer para experimentar a fé em Jesus Cristo, junto com outros irmãos que passam pelas mesmas dificuldades e alegrias que eu. E nessa comunidade, nós sejamos ensinados por Jesus mesmo a nos importar uns com os outros. Amém. Pai, mostre o erro do seu irmão quando ele um dia pecar. Pai, mostre o erro que ele fez, mas isso em particular. Se ele ouvidos quiser